Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o assunto, mas vou dar um alerta para você que está ligado com a gente aqui no Tribuna. Esse período do ano, ele é comum, nessas férias, festas, é comum as pessoas procurarem casas para aproveitar as férias, é óbvio, descansar numa boa. Mas cuidado para o golpe do falso aluguel. Você vai saber agora, numa entrevista que eu vou fazer, como identificar e se proteger do golpe. Para dar boas orientações, boas dicas, recebemos aqui no estúdio Dr. Guilherme Barros. Ele está conosco para falar sobre esse assunto. Doutor, boa tarde. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Prazer imenso tê-lo com a gente aqui. Seu primeiro entrevistado 2025, doutor. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, mesma forma. Eu aqui dando discurso, eu aqui do meu lado aguardo uma dar entrevista, mas desculpa. É que italiano bom não guarda, né? Fala mesmo e aproveita a oportunidade. Vamos falar do aluguel aqui, dessas locações que são efetuadas nessa temporada de verão, e a gente cansa de fazer reportagens sobre esse assunto. Inclusive, doutor, vou até lhe falar, vou lhe confidenciar. E o meu povo aqui, minha equipe aqui vai concordar comigo. Essa época do ano é boa, as pautas que estão lá vão ser as mesmas pautas para o ano que vem. É compra de Natal, cuidado para não cair em golpe na internet. Vamos fazer reportagem sobre isso, né, Oliveira? O nosso Alexandre Oliveira, cinegrafista aqui. O que mais? Vamos falar de troca de presente e vai falar dos golpes de locações na temporada. Doutor, para o nosso telespectador que não alugou ainda, tá para alugar, uma casa na praia, um apartamento na praia, uma casa no campo, o que tem que ter cuidado? Como é que pode ter esse cuidado para não cair no golpe? Então, Alexandre, golpes sempre existiram, né? E hoje, cada vez mais, esses golpes têm a participação de ferramentas de tecnologia. Então, uma rede social, um buscador, né? Então, assim, estão lá ofertas, e às vezes muito tentadoras, de um aluguel por temporada. Você que quer viajar, né? Como o Alexandre falou, vai para a praia, vai para o campo, tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, se for deixar uma dica, e a das mais importantes, é desconfiar em relação ao preço. Porque é evidente que você não vai alugar um belo apartamento de frente para o mar por um valor pequeno, né? Então, assim, o primeiro ponto de desconfiança é você prestar muita atenção nesse preço. E aí basta você fazer uma pesquisa na internet mesmo de imóveis similares, né? Uma outra boa dica é você buscar essas plataformas, né, Alexandre? E que nem o Airbnb, que nem outras plataformas, porque lá existe uma fiscalização, pelo menos um pouco de cuidado em ver se aquele imóvel é de fato daquela pessoa que está alugando. E também você vai ter uma maior segurança de, eventualmente tendo problema, se socorrer nessa plataforma. Porque qual é o problema? Quando você aluga de um fraudador, de um golpista, faz um Pix, é muito difícil você buscar essa reparação. É muito difícil você encontrar, porque normalmente são contas de laranjas que são transferidas de uma para outra. Então, assim, a dificuldade em buscar reparação é tremenda, né? Então, assim, são essas as principais dicas. Às vezes, se esse imóvel eventualmente não está dentro de uma plataforma e você está tratando diretamente com a pessoa, então pede para fazer um vídeo num determinado momento. Mas hoje, como é que está esse imóvel? Você pode fazer um vídeo hoje, atual, uma ligação de vídeo para você me mostrar esse imóvel, para você ter realmente certeza que essa pessoa que está ofertando esse imóvel é a dona ou está administrando a locação desse imóvel. Então, o senhor estava falando aqui, eu estava vendo aqui, inclusive, a seguinte situação. Tem alguns pontos que são curiosos, né? O senhor deu uma referência, está alugando um imóvel em determinado local, na praia. Aí você pega, o que você pega? Você vai lá olhar e faz um comparativo, faz uma busca, dá um Google lá, e verifica os imóveis que estão sendo locados naquela praia e qual é o valor naquela localidade que você vai ver se tem disparate. O senhor falou ali, olha, o preço às vezes muito mais baixo, muito menor, e aí dá a impressão que, pô, mas é uma pechincha, né? Mas é uma barbada. Aí você tem um papo, né? Não, é que tinha uma família que tinha alugado, e aí reservaram para essa data e acabou sobrando. E aí, para nós não perder, em cima da hora, acaba baixando o valor, né? Essa é uma situação. A outra que me preocupa também são as pessoas que locam através da internet, sem ser esses aplicativos, e de repente até locam um local. Só que aí, de repente, como é que vão ter segurança? Pega uma pessoa física, aí vai lá, bota as coisas na casa, sai pra praia, quando volta, já não tem mais nada lá. O dinheirinho que deixou guardado. Como é que faz para se ligar nessa história, doutor?
Então, sempre é bom também buscar referências, né? Então, Sim. assim, alguém que já esteve naquela praia, alguém que já alugou imóvel com aquela pessoa, não, essa pessoa é de confiança. Então, assim, às vezes a pessoa vai buscar um imóvel numa determinada praia, que um familiar, um amigo já esteve lá, pede referência para esse amigo, né? Sim. Pede para ele dizer a você, olha, esse lugar é bom, essa pessoa é correta, de confiança. Você tem que se cercar desses cuidados, né? Então, assim, principalmente desconfiar de uma grande oferta, porque essas coisas não existem. E os golpistas sempre têm lindas histórias para contar, né? Então, assim, não acreditar nessas histórias, desconfiar sempre e buscar questões, assim, mais ligadas com os aplicativos, você vai ter uma maior segurança e, eventualmente, vai conseguir buscar a reparação em caso de problema. Ainda mais quando você não está na sua cidade, você vai alugar para fora, aí você está sem... né? Sem pai e sem mãe, literalmente. Né? Porque uma das dicas também é você visitar o local antes, mas muitas vezes você está locando à distância, você só vai viajar na data das férias, então fica né? Tem essa dificuldade de não poder conhecer o local antes. Né? Então essa seria uma também se for próximo. Agora ficam essas dicas para a pessoa desconfiar e buscar informações. Me deu uma ideia, doutor Guilherme. Agora me surgiu uma dúvida. Então, a gente está falando do golpe. Tem o golpe do falso imóvel, mas tem o golpe das fotos bonitas, imagens bonitas. Meu Deus, olha lá, olha só que jardim, olha só que apartamento, olha a vista. Uma coisa, chega no apartamento, não é nada daquilo que está anunciado. Também, aí diz, mas eu depositei e tal, mas a foto era outra, olha aqui. E aí não é bem assim como foi dito. Como é que faz? Nesse caso, você vai estar lá dentro, você entrou, você usou aquele ambiente, né? Você vai ter feito contato com a pessoa que efetivamente te entregou a chave. Que, né, diferente daquele aluguel que você chega lá, já está alugado, é de outra pessoa, você não sabe, né? Esse golpe que a gente falou, tratou primeiro, é quando você trata com um golpista que não é dono daquela unidade. Né? Diferente dessa segunda situação, que sim, ele está lá naquela unidade. Então, você tem duas opções. Entra e já negocia, olha, não é o que você me mostrou, então eu já te depositei metade, eu aceito ficar aqui pela metade do preço que você me pediu, porque não é o que você está me entregando. Então, assim, você vai poder aproveitar as suas férias, estar lá, mas barganhe com ele, mostrando que não é aquilo que ele alugou. Ou ainda não aceita ficar e vai buscar uma reparação. Mas daí você sabe com quem você tratou. Né? Você tem os dados da pessoa que você tratou e vai poder buscar a reparação. A sua presença aqui já está repercutindo nesse primeiro dia, primeiras horas do mês de 2025, porque mensagens de WhatsApp estão chegando aqui. Atenção, doutor Guilherme Bairro está com a gente, ele é advogado, pergunta para o senhor, o Sérgio que manda. Se uma pessoa já pagou o depósito, já fez o depósito do aluguel e descobriu que foi um golpe, quais medidas essa pessoa deve tomar de forma imediata? Bom, Sérgio, a medida imediata é você registrar um boletim de ocorrência, porque houve uma fraude, houve eventualmente um crime. Então, primeiramente, você tem que ir lá e buscar, fazer o registro dessa ocorrência policial com todos os dados que você tiver. E aí é uma questão importante. Quando você já está negociando com aquela pessoa, tratando aquela locação de forma antecipada, vai dando prints na tela, né? Se for no computador, registra ali um PDF, né? Guarda isso e vai documentando, porque numa eventualidade de você ter problema, você vai ter aquele material para fazer alguma prova em seu favor. Perfeito. E mais gente, Fernando, a assinatura digital de contratos é segura ou pode ser usada indevidamente em golpes? Então, Fernando, a assinatura já era falsificada no papel. Né? Hoje, com a assinatura digital, ainda existem novos meios tecnológicos de produzir fraudes, né? Agora, o problema não é, às vezes, a validade de uma assinatura ou não, porque se você está lidando com um golpista, normalmente aquela pessoa que está do outro lado não é a pessoa que está assinando aquilo, não é o nome daquela pessoa, são tudo pessoas que são usadas e, às vezes, assim, até a gente encontra pessoas que foram, assim, enganadas também. Lesadas, né? Não foi só o golpista lesou você que causou esse problema na sua viagem de férias, mas também causou problemas nas pessoas que eventualmente o dinheiro passou na conta, né? Então, assim, ó, e mais uma coisa, nesse tipo de fraude da locação, às vezes tem uma outra vítima que é o efetivo dono do imóvel, porque o golpista vai pegar imagens
na rede social ou em aplicativos de aluguel, vai pegar imagens de um endereço que existe, né? E aí chega lá, essa pessoa que é dona ainda passa o constrangimento de ter que explicar para você que aquele imóvel é dela, não é daquele pessoa que locou para você. Só segura um pouquinho essa mensagem aqui, por favor. Ana Carolina, já faço a pergunta para você. Me surgiu uma outra dúvida. Vai surgindo dúvida no meio do caminho. Trânsito é muito forte nas rodovias. Vamos pegar o nosso caso aqui, região. Você vai pela Jorge Lacerda, vai pela BR-460, chegou na BR-101, entre Navegantes, Barra Velha até Balneário Camboriú, é um sofrimento, destino região sul do estado, quem vai nesse sentido. Aí, eu loquei um apartamento, uma casa, pelo Airbnb, por exemplo. Só que tem um horário para chegar. Então, já demora no trânsito, porque fica tudo parado. Então, se você for para Itapema, por exemplo, daqui para lá, dependendo da hora, mas no verão, na temporada, é sempre assim. Então, se demorou 1h20, você vai levar 2h20, 3 horas. Hipoteticamente, a pessoa fez a locação, tinha até as 22 horas para entrar no imóvel. Deu um acidente no meio do caminho, somaram, ficou 5 horas preso, doutor. Nem falei de ir para Bombinhas, para aquelas praias maravilhosas, né? Que lá vai demorar mais 7 horas para acontecer. Sim. Mas demorou, chegou lá depois das 10, chegou às 11 da noite. E aí, doutor? Tá lá, se chegar tudo certinho, depois das 10 não entra, é o horário até às 10. Como é que faz? Aí a gente vai depender da liberalidade, mais importante nesse caso é a todo tempo estar falando com aquele responsável pela locação e mostrando a ele, olha, estou num engarrafamento, não vou conseguir chegar nesse horário. Combinar formas alternativas de você pegar a chave, né? De repente conversar com o dono daquela unidade e dizer o seguinte, você não pode deixar num mercadinho, numa conveniência, eu vou chegar a tal hora por conta do acidente. Então isso geralmente, assim, já aconteceu comigo também. E aí vai do bom senso, vai daquela conversa de você primeiro estar preparado, né? Então assim, preparar e avisar a pessoa. Isso é muito importante, esse contato prévio aí. Comunicação. Comunicação. Já atrasar, tá aqui o Waze, né? Tá dizendo que vai demorar 5 ou 5 horas. Para chegar às 10, vou chegar meia-noite, 1h da manhã. Não é fácil. Vamos lá, mais mensagens. Ana Carolina, feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo para você também. Alexandre José, quais documentos o locatário deve exigir do proprietário ou da imobiliária antes de fechar um contrato de aluguel? Isso aí, Ana Carolina. É excelente a tua pergunta, porque essa é uma parte que você começa a tua investigação para ver se aquela é uma boa locação. Então, documentos básicos, né? Do imóvel e de quem é o proprietário daquele imóvel. E, eventualmente, se você está negociando com alguém que não é o proprietário, ele necessariamente tem que ter um contrato de administração desse imóvel. Então, esses são os documentos básicos para você apurar e verificar quem que está lá do outro lado dessa locação e você certificar que ela realmente ou é proprietária ou administra esse imóvel. Doutor Guilherme Bairros, feliz 2025. Obrigado por se disponibilizar, estar com a gente nesse primeiro dia do ano. E mais do que nunca, desejo que o senhor sempre volte para ajudar o nosso povo, porque eu sempre digo, o povo que não conhece seu direito acaba ficando aí à mercê de qualquer situação adversa.